queridos, vamos então abrir a palavra de Deus, o Salmo 19, abra sua Bíblia comigo. Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar, a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Eu quero conversar um pouco com vocês hoje, meus irmãos, sobre o tema a eloquência de Deus. A eloquência de Deus. A história traz para nós uma lista de grandes oradores, os grandes oradores do passado. Poderíamos trazer à nossa memória Demóstenes, o maior orador grego. Poderíamos relembrar de Cícero, o grande tribuno romano. Poderíamos puxar o fio da memória e lembrar de João Crisóstomo, o boca de ouro, o maior pregador dos pais da igreja, do século V. Poderíamos trazer à memória o grande tribuno lusitano, talvez o maior orador que pisou em terras brasileiras, Antônio Vieira. Talvez recordássemos hoje também Rui Barbosa, o grande tribuno brasileiro. Mas nenhum desses grandes oradores jamais puderam sequer arranhar a superfície da eloquência de Deus. Deus fala e a sua voz é poderosa. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Deus os falou pelo seu Filho. Mas hoje, quero chamar a atenção dos meus irmãos apenas para dois aspectos da eloquência de Deus. A sua voz, que ressoa da criação, porque os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E quero também relembrar aos meus amados a eloquência singular de Deus que emana das Escrituras.
É claro que quando você olha para esse universo tão vasto, para nós insondável, magnífico, extraordinário, com leis tão precisas, com bilhões e bilhões de estrelas, galáxias, mundos estelares, o homem, na sua vã sabedoria, tenta explicar tudo isso. Alguns acham que isso veio por geração espontânea. Outros creem que isto aconteceu por uma explosão gigantesca. Outros acreditam que esse universo foi se formando através de uma evolução de milhões e milhões de anos. Nós, entretanto, acreditamos que este universo tão vasto, tão magnífico, tão belo, tão extraordinário, tão desafiador, é obra das mãos de Deus. Não é obra do acaso. Deus criou todas as coisas. Nós estamos nesta noite adorando Deus soberano. E é claro que acreditar que este universo é fruto do acaso exige mais fé do que acreditar que o Deus soberano criou todas as coisas. Seria mais fácil acreditar que um rato, correndo atabalhoadamente sobre o teclado deste piano, arrancasse dele serenata ao luar. Ou seria mais fácil acreditar que se eu jogasse 1 bilhão de letras para cima, elas caíssem como uma enciclopédia. Cremos que Deus criou todas as coisas. E a obra da criação proclama com eloquência singular a majestade e a grandeza do nosso Deus. Quando você olha para este universo, não pode ser produto do acaso, porque as coisas estão no seu devido lugar. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se a Lua não estivesse exatamente onde está, não haveria o fenômeno das marés. Se não houvesse o fenômeno das marés, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível. Nós cremos que tudo isso foi criado e criado por Deus. Então, chama a sua atenção, em primeiro lugar, para a eloquência que emana da revelação natural. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. O grande filósofo alemão Immanuel Kant dizia que há duas coisas que o encantavam: a lei moral dentro dele e o céu estrelado acima dele. Quando diz que proclamam, essa palavra proclamam aí, esse verbo traz a ideia de uma proclamação suntuosa. É como que uma fonte prorrompendo em cascata que desabotou em catadupas, jorrando águas profundas, trazendo para nós o conhecimento da pessoa de Deus. Mas vamos ver como é que é esta revelação natural. Em primeiro lugar, é uma revelação clara. Olha comigo o verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando você olha para o universo, você vê as digitais do Criador. Quando você olha para um céu estrelado, você vê a presença do Criador. Quando você olha para o horizonte, e em cada entardecer um desenho diferente, um cenário diferente, cada amanhecer um horizonte novo, uma pintura nova, um quadro singular, você vê a presença deste Criador, cada gota de orvalho diferente uma da outra, tudo isso revela essa linguagem direta do Criador. Mas mais do que isso, é uma revelação constante. Olha o verso 2 comigo. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Em outras palavras, o discurso de Deus não é monótono. O discurso de Deus é variado, é rico, é pomposo, é extremamente dinâmico. Seus métodos são variados, suas oportunidades de revelar a nós, através da sua criação, seu amor é algo magnífico. Magnífico. Todo dia é um dia singular.
todo dia. Não há nenhum igual ao outro. Quando Deus nos criou, nós somos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta, cada um tem uma digital diferente do outro. Deus é criativo, Deus é dinâmico e Deus é constante na sua revelação. Mas em terceiro lugar, olhe comigo o verso 3, é uma revelação sem linguagem. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Note vocês que o discurso da natureza não é dirigido aos seus ouvidos, é dirigido aos seus olhos. Antes de Deus se fazer ouvir, Deus se mostra. Antes de você escutar a voz de Deus, você vê a mão de Deus soberana no universo e na criação. Antes de Deus ser redentor, Ele é criador. Quarto lugar, essa linguagem é universal. Você pode notar comigo o verso 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, o homem que mora na maior metrópole do mundo, e o homem que mora embrenhado nas selvas mais remotas deste universo, podem ver as mãos do Criador de igual forma. Nenhum ser humano em todo o universo está fora do alcance desta eloquência de Deus, e nenhum ser humano no universo está desculpado, portanto, da sua responsabilidade com Deus, porque as coisas que Deus criou tornam o homem responsável diante dele. Mas, em último lugar, irmãos, em quinto lugar, é uma revelação majestosa. Olha comigo, por favor, os versículos 5 e 6. O qual, como noivo, está falando do sol, que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Pensa comigo na majestade desta revelação. Você já, numa noite bem clara, num campo bem remoto, olhou para o céu, contemplou um céu estrelado? Você tem o tempo, disposição, de olhar o entardecer, o pôr do sol? Você já tirou foto dos muitos desenhos belíssimos do ocaso? Você já acordou cedo para ver o sol despontar no horizonte? Você já foi à praia e viu as ondas do mar gigantescas, dando um abraço nas areias brancas, beijando a terra? Você já olhou o florescer de um jardim, os campos engrinaldados de flores? Você já contemplou a beleza do canto de um sabiá ou o sorriso de uma criança? Você já viu o sol como um noivo, garbosamente fazendo o seu percurso do nascer ao ocaso? Tudo isso aponta para você quem é o seu Deus, quão grande é o seu Deus, quão poderoso é o seu Deus, quão majestoso é o seu Deus, quão rico Ele é na sua comunicação. Esta é a eloquência de Deus. Antes de ser ouvida, ela é vista. Antes de ser dirigida aos seus ouvidos, ela é dirigida aos seus olhos. Mas agora, notem comigo, Davi vai fazer um deslocamento da revelação natural para a revelação especial, da revelação endereçada aos seus olhos para a revelação endereçada aos seus ouvidos. E a partir do verso 7, então ele fala da eloquência que emana da revelação escrita de Deus. Ele agora vai tirar os seus olhos um pouco da majestade de Deus para falar um pouco sobre a graça de Deus. Ele vai deixar um pouco de falar desse poder magnífico do Criador para falar desta obra graciosa do Redentor. Então, eu quero destacar 4 coisas aqui desta revelação escrita. Primeiro, a excelência da palavra de Deus. Segundo, o efeito da palavra de Deus. Terceiro,
o valor da palavra de Deus e quarto, o poder da palavra de Deus. Então nós vamos ver em primeiro lugar as excelências da palavra de Deus. Confira comigo aí o versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. Quando ele está falando da lei do Senhor, ele não está falando apenas da lei do Pentateuco, as leis cerimoniais ou as leis morais. Ele está fazendo uma referência à totalidade da Escritura, à palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita. E o que significa isso? Não há erro, não há equívoco, não há engano. A Bíblia é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. Qualquer obra que você ler na história, seja de um filósofo, seja de um psicólogo, seja de um cientista, ele precisa de vez em quando revisar a sua obra, porque muitas das informações que ele passa se tornam obsoletas, caem em desuso, precisam de uma revisão, de um upgrade. A Bíblia não precisa de revisão, Deus não usa rascunho. A palavra de Deus é perfeita, não há erro nela, não há contradição nela, não há dúvida nela. Ela foi, ela é e há de ser sempre a palavra de Deus, a verdade. Irmãos, que coisa preciosa é isso. Eu fico olhando, de vez em quando surge no mercado dos críticos alguém se levantando dizendo: agora se descobriu um fato que vai pôr em xeque a veracidade da Bíblia. Agora levantou um cientista para dizer que tudo aquilo que os cristãos acreditaram era uma balela. Agora sim encontramos a pá de cal que vai enterrar de vez a fé dos cristãos. E de repente esse crítico cai em desuso, cai em descrédito, cai no esquecimento, se cobre de poeira, e a palavra de Deus permanece viva, poderosa, sobranceira, vitoriosa na sua marcha. Por quê? Porque ela é perfeita. Louvado seja o Senhor. John Wesley, lá no século XVIII, dizia o seguinte: a Bíblia, ela foi escrita ou por homens bons ou anjos bons, ou ela foi escrita por homens maus ou por demônios, ou então ela foi escrita por Deus. Não tem outras opções além dessas três. Bom, por homens bons e anjos bons não poderia ser, porque eles não poderiam escrever a Bíblia e mentir, porque a Bíblia está dizendo que foi o próprio Deus que inspirou a Escritura. Então ela não vem de iniciativa humana. Então não poderia ser bom aquele que mente. Também não poderia ser escrita por homens maus e por demônios, porque homens maus e os demônios não poderiam produzir uma obra que reprova a maldade e o pecado. Resta-nos uma opção: ela foi inspirada por Deus, por isso ela é perfeita. Hoje algumas pessoas tentam colocar a Bíblia contra a ciência, e eu gosto de um cientista que diz o seguinte: não há contradição entre a Bíblia e a ciência. Sabe por quê? Porque ambas têm o mesmo autor, o mesmo autor. A Bíblia corretamente interpretada e a ciência completamente entendida sempre vão caminhar juntas, porque tem o mesmo autor, ela é perfeita. Segundo o texto diz que ela é, versículo 7, a lei do Senhor é o que mesmo? Vamos juntos aí? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, a lei do Senhor, o testemunho do Senhor é fiel, fiel. A palavra de Deus é fiel. Por que fiel? Porque o que Deus fala, Deus cumpre. Nenhuma de suas promessas cai por terra. Irmãos, nós podemos ter um relacionamento com um amigo, com um sócio, e confiarmos na palavra dele, e ele falhar conosco, e ele nos trair, e ele nos puxar o tapete, e ele nos apunhalar pelas costas, e nós saímos dessa relação feridos, machucados, decepcionados. Mas isso jamais acontece com Deus. O que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele diz, Ele faz. E o que Ele faz, ninguém pode impedir sua mão de fazê-lo. A palavra de Deus é fiel. Terceiro lugar, irmãos, versículo 8, confiram comigo: os preceitos do Senhor são o quê? Retos. E isso traz para nós que a palavra de Deus, ela é justa, justa quando declara que Deus é soberano,
justa quando declara que Deus é sábio, justa quando declara que nós somos pecadores, justa quando declara que apesar de nós sermos tão falhos, Deus nos ama, não por causa de quem nós somos, mas apesar de quem nós somos. Quarto lugar, olha o verso 9 comigo, olha o verso 9 comigo. O temor do Senhor é límpido. A palavra límpido aí traz a ideia de puro. A palavra de Deus é pura. Sabe por que ela é pura? Porque o autor dela é puro. Sabe por que ela é santa? Porque quem a inspirou é santo. A palavra de Deus, ela nunca vai levar você ao erro, ao engano, ao pecado. Ao contrário, ela vai abrir uma avenida para você de vida pura e de vida santa, porque ela é pura. Ela é pura. Mas finalmente, irmãos, notem comigo por gentileza, versículo 9, o texto vai nos dizer mais, a palavra de Deus, ela é eterna. O temor do Senhor é límpido e permanece o quê? Para sempre. Para sempre. Eu acho isso magnífico, porque os postulados filosóficos, os dogmas religiosos, as filosofias humanas criam mecanismos para tentar entender a vida, interpretar a vida, fracassam, passam, caem no esquecimento, surgem novas correntes de pensamento, a segunda reprovando a primeira, suplantando a primeira. A palavra de Deus, ela é eterna. Sabe o que eu acho impressionante? Quanto mais as pessoas tentam destruir a Bíblia, mais a Bíblia cresce. As fogueiras da intolerância, os críticos, céticos, os pensadores agnósticos, onde foram parar suas ideias? Onde foram parar suas críticas? Quando é que uma fogueira destruiu a Bíblia? Quando é que uma fornalha destruiu a Bíblia? Quando é que um crítico destruiu a Bíblia? Quando é que um cético destruiu a Bíblia? Quando é que um ateu destruiu a Bíblia? A Bíblia é o livro mais publicado no mundo ainda hoje e sempre há de ser. Já passam quase de 4 bilhões de exemplares. Louvado seja Deus! Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não vai passar, ela é eterna. Mas em segundo lugar, queridos irmãos, eu gostaria que vocês olhassem comigo os efeitos da palavra de Deus. Os efeitos. Vamos ao primeiro efeito, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e faz o quê? Restaura a alma. Oh, meus irmãos, quem aqui poderia, em sã consciência, dizer, eu restaurei minha alma, ou a minha alma foi restaurada pela corrente filosófica tal? A minha alma foi restaurada porque eu abracei aquela outra corrente psicológica. Ou eu tive a minha alma restaurada quando eu comecei a seguir uma linha religiosa, mística, racionalista. Ninguém pode dar esse testemunho. Agora, quando você entra para a Escritura, quando você mergulha na palavra de Deus, quando você vai lendo a palavra de Deus, quando você vai examinando a palavra de Deus, na medida que você vai lendo a Bíblia, vai lendo você. Na medida que você vai entrando pelos corredores da Bíblia, ela vai iluminando os cantos escuros da sua alma. Na medida em que você vai se apropriando desta palavra, ela vai lavando você por dentro. Ela vai quebrando as algemas, vai rompendo os grilhões, vai trazendo sentido para a vida. Ela restaura a alma. Quantos de nós aqui, se tivéssemos oportunidade de dar o nosso testemunho do que a Bíblia fez na nossa vida, do que o estudo da palavra fez no nosso coração, quantos testemunhos lindos nós haveríamos de ter? Ela restaura a alma. Nós estamos começando o ano, e eu gostaria de deixar aqui, já nesse ponto da mensagem, um desafio para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui já leram a Bíblia toda, pelo menos uma vez? Levanta a mão. Quantos ainda não tiveram esse privilégio? Levanta a mão. Ok, meio a meio. Vamos fazer esse desafio?
Se este livro é a palavra de Deus, e se este livro é o instrumento que Deus usa para restaurar nossa alma, vamos começar a pensar e assumir um compromisso de ler toda a Bíblia esse ano? Eu posso garantir a você que vai ser o momento mais rico da sua vida e o tempo mais bem aproveitado da sua agenda. Eu tive um momento na minha vida, eu era seminarista, e eu me considerava um bom estudante, pelo menos esforçado eu era. Mas eu percebia que a minha vida devocional não era a melhor. Quando um dia uma moça me abordou assim: e você, seminarista? Eu estava me formando. Como é que está a sua vida devocional? Eu tomei um susto, porque eu não esperava que alguém me fizesse essa pergunta. E eu assumi a partir daquele dia o compromisso de tirar um tempo, todo dia, para estudar a Bíblia, para ler a Bíblia. Mas não é aquela lida atabalhoada, não. Não é aquela lida assim por dever de consciência, não. Não é aquela lida assim só para desencargo de consciência, ou para você marcar num calendário que você fez a leitura do dia. Era aquele momento em que eu entrava para um quarto, trancava a porta, me colocava de joelhos e abria a Bíblia e disse: Deus, eu quero ouvir a tua voz. E eu quero dizer para vocês que aquela meia hora se tornou uma hora, e aquela uma hora foi a hora mais esperada do meu dia. Eu quero dizer para vocês que a partir daquele dia Deus começou a abrir os horizontes da minha vida, porque na medida que eu ia lendo a Bíblia ia lendo o meu coração, e a minha alma foi sendo restaurada por Deus, para restaurar a alma. Segundo lugar, queridos irmãos, olha o versículo 7 comigo. O testemunho do Senhor é fiel e faz o que mais? Dá sabedoria aos simples. Oh, louvado seja Deus! Não é a sabedoria deste mundo, porque ela é terrena, ela é maligna, diz a Bíblia, ela é loucura aos olhos de Deus. Mas dá sabedoria a gente simples. Oh, irmãos, quanta gente que não tem o curso universitário que você tem, não tem o grau acadêmico que você possui, quanta gente que talvez nem teve o privilégio que você teve de entrar numa academia, e eles entendem bem da vida, tem sabedoria, porque sabedoria não é sinônimo de conhecimento. Sabedoria é usar corretamente o conhecimento, sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, e na medida que você vai lendo a Bíblia, você vai tendo na sua vida, nas suas ações, nas suas reações, nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas posturas, sabedoria para olhar para a vida com os olhos de Deus. Terceiro lugar, olha comigo por favor, versículo de número 8, os preceitos do Senhor são retos e faz o quê? Alegra o coração. Irmãos, vocês acham que tem gente triste hoje? Vocês olham por aí afora, tem gente triste? A indústria do entretenimento tem um propósito: alegrar a gente, fazer o pessoal rir um pouco, descontrair um pouquinho. As pessoas estão tristes, elas não encontram um prazer na vida. Elas têm dinheiro, mas não estão felizes. Elas têm poder, mas não estão felizes. Elas moram bem, mas não estão felizes. Elas trocam de carro, mas não estão felizes. Elas urrupam roupa mais requintadas, mas não estão felizes. Elas frequentam os restaurantes mais caros, mas não estão felizes. Elas fazem viagens e mais viagens, mas não estão felizes. Porque este mundo não tem para você o banquete da felicidade. Não tem. Não tem. Mas a Bíblia está dizendo para você e para mim que os mandamentos do Senhor alegram o coração, alegram a alma. Irmãos, esse banquete da alegria você não encontra fora de Deus, fora da palavra de Deus. Deus tem isso para você. Alegram a alma. Mas mais ainda, notem comigo, versículo 8. O mandamento do Senhor é puro e faz o quê? Ilumina os olhos. Ora, prestem bem atenção, se os olhos não estão iluminados, significa o quê? Ou que você é cego, ou que você tendo olhos não tem luz. Se você tem olhos, mas não tem luz, você não enxerga. Se você tem luz, mas não tem olhos, também você não enxerga. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus traz para você discernimento que você não jamais poderia ter de outra forma. A palavra de Deus abre clareiras na sua vida que você jamais poderia entender.
Então deixa eu dizer uma coisa para você, não se prive desse privilégio, estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, de meditar na Bíblia. Crie o hábito santo de todo dia você examinar a Escritura. Você vai ter luz na sua mente, você vai ter luz nos seus olhos, você vai ter luz nas suas decisões, você vai ter luz nas suas conversas, você vai ter luz nas suas atitudes, você vai ter luz nas suas reações, você vai ter luz nos seus relacionamentos, você vai ter luz na sua vida. A palavra de Deus ilumina os olhos, ilumina os olhos. Pois bem, amados, dito isto, vamos ao terceiro ponto, o valor da palavra de Deus. Olha comigo o verso 10. Em primeiro lugar, a palavra é melhor do que riqueza, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. Ouro é o metal mais nobre, mas ouro depurado é o ouro puro, sem escória, de maior valor, com maior quilate. Agora, dinheiro é bom? É bom. A Bíblia não diz que o dinheiro é ruim. A riqueza é boa? É boa. A Bíblia não diz que a riqueza é ruim. Agora, mesmo que você tenha dinheiro, e mesmo que você tenha conquistado dinheiro de maneira honesta e íntegra, com o seu trabalho, com a sua inteligência, com a sua destreza, com o seu engenho, com a bênção do Altíssimo, você bem sabe de uma coisa: o dinheiro não pode fazer você feliz e nem pode dar para você segurança. Não pode. Você sabe disso. Pode dar uma casa, mas não pode dar um lar. Pode comprar remédio e comprar um plano de saúde bom, mas não pode te dar saúde. Pode dar comida boa, mas não pode te dar apetite. Pode dar para você asseclas, mas não amigos. Pode comprar para você roupas chiques e até um funeral pomposo, mas não pode dar para você a vida eterna. Por isso, conhecer a palavra é mais importante do que ser rico. A Bíblia não diz que é pecado ser rico. Mas se você tivesse duas opções, ter a palavra e ter dinheiro, a Bíblia está dizendo, ter a palavra é melhor que ter dinheiro. O texto está nos mostrando uma coisa, são mais desejáveis. O que é que você deseja mais? Dinheiro? Riqueza? Propriedades? Bens materiais? Não é ilícito você desejar, não é ilícito você lutar, não é ilícito você conquistar, não é ilícito você desejar ampliar, mas se você quer desejar algo mais, eles são mais desejáveis as palavras de Deus do que desejar muito ouro depurado. E eu chamo a sua atenção, que não é desejar ouro depurado não, é muito ouro depurado. Em outras palavras, é melhor você ter a palavra de Deus do que ser o cara mais rico da cidade de São Paulo. O que é que você deseja mais? Esse é o valor da Bíblia. É melhor que riqueza, é melhor que dinheiro, é melhor que fortuna. Mas notem comigo que agora o texto vai mostrar um outro lado. Versículo 10 diz, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. É claro que ele está aqui usando, na linguagem oriental, o alimento mais valioso, que é o mel, que é o néctar do alimento vegetal e animal ao mesmo tempo. É o suprassumo dos alimentos. E ele pega da lista do seu cardápio o melhor e o maior nutritivo alimento e diz o seguinte, pois a palavra de Deus é mais nutritiva para a sua vida do que o mel. Tem um sabor melhor do que o mel. É mais desejável do que o mel. E mel aqui também está sendo colocado como sinônimo de alimento. E Jesus Cristo diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, meu amado, eu quero fazer esse desafio para você no começo desse ano. Se empenhe neste ano em ler pelo menos toda a Bíblia uma vez. Não vá para a sua mesa de refeição 2 até 3 vezes por dia e esquecendo a Bíblia e passando um dia todo ou passando uma semana toda com a sua Bíblia encostada num canto, não. Tome o cuidado e toma o compromisso de ler a Bíblia, de meditar na Bíblia, de viver a Bíblia e de proclamar a Bíblia, porque isso é melhor do que dinheiro, isso é melhor do que o mais saboroso dos alimentos. Mas agora, finalmente,
Finalmente, o texto vai nos mostrar o poder da palavra de Deus. E a primeira coisa que a palavra de Deus tem poder, irmãos, aqui relatada, está no versos 11 e 12. Ela desvenda os nossos pecados ocultos. Você pode ler comigo os versos 11 e 12? Vamos juntos? Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Meus irmãos, todos nós lidamos com o problema do pecado, não é verdade? Quem aqui pode dizer assim, eu não sou tentado, já passei dessa fase? Quem de nós pode dizer o seguinte, bom, eu estou numa fase tal de santificação que o pecado não me seduz mais, ele não gruda em mim como fuligem mais, ele não tenazmente não me assedia mais? Quem de nós pode dizer isso? Quem de nós aqui não já se envergonhou ou está se envergonhando agora do que falou, do que fez, do que não fez, do que pensou? Quem de nós aqui não teria total constrangimento de tornar público o que fazemos em secreto, nos bastidores, com a luz apagada? Ou quem de nós teria conforto em Deus destampar o nosso coração e mostrar os nossos pecados ocultos? O que o texto está nos mostrando é que na medida que você vai estudando a Bíblia, Deus vai abrindo, jogando luz lá dentro, jogando luz lá dentro, e aquilo que nós fazíamos outrora escondido, já não tem mais sentido fazer, porque a Bíblia está nos mostrando, nos libertando, nos fortalecendo, nos encorajando. Eu gosto muito quando Dwight Lyman Moody botava na capa da Bíblia dele assim uma frase: este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. Não dá para você ir assodadamente no pecado e ao mesmo tempo ir famintamente para a Bíblia. As duas coisas se excluem. E sabe, amados, quanto você, quanto nós precisamos que a palavra de Deus seja esse bisturi que vai arrancar esses tumores infectos do nosso coração. Que a palavra seja esse prumo de Deus que vai mostrar as sinuosidades do nosso caráter. Ou que a palavra de Deus vai ser esse martelo que vai quebrar a dureza do nosso coração. A palavra desvenda os nossos pecados ocultos. Mas, segundo lugar, olha comigo o verso 13. O poder da palavra, ela revela o nosso orgulho. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Se eu perguntar para você assim diretamente, eu acho que você vai ficar até constrangido e vai negar. Você é uma pessoa orgulhosa? Você vai dizer, não, eu não sou. Não é mesmo? Não é mesmo? Você não tem colocado você em primeiro lugar? Seus interesses em primeiro lugar? Sua vontade em primeiro lugar? Você não grita defendendo os seus direitos? Irmão, soberba é um negócio muito sutil. A soberba às vezes vem por trás da capa da piedade. A soberba se disfarça até de humildade.
até de humildade. Tem gente que passa a ideia de humilde porque quer elogio, e por querer elogio é soberbo. E o texto está dizendo que na medida que você vai tendo familiaridade com a Bíblia, com a palavra de Deus, é que Deus vai tratando desse negócio complicado na nossa vida, chamando de soberba, de orgulho. Quando nós nos colocamos em primeiro lugar, quando nós queremos os holofotes para nós, quando nós queremos que todos olhem para nós e nos prestigiem, para que todos vivam em nossa função, ao nosso derredor, para atender a nossa vontade, porque queremos ser o centro do universo. Terceiro lugar, qual o poder da palavra? A palavra de Deus gera em nós desejos elevados. Olha, por favor, o versículo 14, pode ler junto comigo? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Meus irmãos, que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis, eu quero mesmo, até porque se não forem eu vou causar tanto problema, não é verdade? As pessoas vão ficar chocadas comigo, vão se escandalizar comigo, vão cortar volta de mim. Mas quando esse homem ora e pede que o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ele está entrando numa área mais profunda, porque, amados irmãos, nós somos tão tolos, mas tão tolos, que nós tentamos esconder da pessoa que mais sabe, que mais conhece. Aí o engano do pecado. Qual é o engano do pecado? É que eu tento esconder dos outros o que eu faço, porque se as pessoas souberem quem eu sou e o que eu faço, elas vão ficar chocadas comigo, aí a gente fecha a porta. Mas se esquece de que quem está lá dentro do quarto, lá atrás da cortina, lá atrás dos bastidores, lá no anonimato, é aquele que tudo vê, tudo sonda, tudo conhece. Inclusive me conhece mais do que eu me conheço. Ele é inescapável. Se eu subo aos céus, ele está lá. Se eu desço ao mais profundo abismo, ele está lá. Se eu tomo as asas da alvorada e me denho lá nos confins dos mares, ele vai estar lá também. Se eu fechar a porta do quarto, ele entra junto. Se eu sair do quarto, ele está lá também. É inescapável. Só quando a palavra de Deus opera tão poderosamente no meu coração, é que eu posso então desejar, de dentro da minha alma, fazer essa oração. Ah, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Que Deus nos ajude, irmãos, neste ano de 2018, buscar um caminho de santidade. Que Deus nos fortaleça, para que as peias, para que as correntes, para que os laços, para que o cipoal, que nos prendeu tantas vezes, que tornou a nossa marcha lenta, essas peias sejam rompidas, quebradas, e Deus nos faça avançar no poder do seu Espírito, para que o meditar do nosso coração, bem como as nossas palavras, sejam agradáveis a Ele, e se forem agradáveis a Ele, vão ser palavras e sentimentos abençoadores para as pessoas. E o texto termina, quando ele reconhece quem é Deus na vida dele: Senhor, rocha minha, redentor meu. Ele é rocha porque ele dá firmeza para a gente, é redentor porque, a despeito das minhas fraquezas, ele não desiste de mim, ele não desiste de você. Deus tem vida plena para nós. Deus é eloquente, e Ele fala na natureza, Ele fala na palavra. Cabe a você e a mim ouvirmos a sua voz. Você quer isso para a sua vida? Eu queria hoje fazer um desafio, então, permissão do nosso pastor Arival,
convidar você, meu irmão, para a gente buscar o Senhor. Deus, o Senhor me conhece, eu sou fraco, eu sou limitado, eu tenho altos e baixos, avanços e recuos. Às vezes, Senhor, eu estou animado, outro dia eu estou para baixo. Tem dia que eu estou com vontade de santificar minha vida, tem dia que eu estou caindo, com a cara no chão. Senhor, eu não tenho forças, não tenho constância às vezes, Senhor. Mas Deus, eu preciso de Ti. E eu quero te pedir agora, meu Deus, me fortaleça, me santifique, ilumine meu coração, traga luz. Quero ter um coração reto, um coração puro. Me ajuda, Senhor, eu sou fraco. Se você anseia isso, eu queria que você viesse aqui à frente para a gente orar juntos. Como que na presença de Deus, assumindo uma postura, um compromisso. Falei, Deus, eu quero caminhar na Tua presença, me ajude, segura na minha mão. Quero ler a Bíblia, quero orar, quero ser mais piedoso, quero ser mais santo, quero ser mais obediente, quero ser tratado por Ti, restaurado por Ti. Então, se você anseia isso para você, para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua família, um tempo novo da parte de Deus, de restauração, de cura, de renovo, de firmar com Deus uma aliança, de você ter tempo para Ele, ter prazer nele, ter alegria nele, estudar a Bíblia, de orar, de fechar a porta do seu quarto, de clamar aos céus, de pôr-se de joelhos na presença do Pai, de apresentar a sua vida, sua casa, sua família nas mãos de Deus. Eu conclamo você a vir. Senhor Deus, bendito é o Teu nome, bendito é o Teu nome, porque nós estamos na Tua casa, na Tua presença, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua majestade, o Teu poder, a Tua glória, o esplendor dos Teus atributos, a magnífica obra das Tuas mãos. Ah, Senhor, quão grande Tu és, quão magnífico Tu és, quão majestoso Tu és. Não há Deus como Tu, não há Deus além de Ti, só Tu és Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ah, Senhor, Te adoramos porque a Tua palavra está nas nossas mãos. Ela é linda, ela é rica, ela é sábia, ela é pura, ela é justa, ela é perfeita, ela é infalível. Bendito é o Teu nome. Nós queremos ser tratados, nós queremos ser curados, nós queremos ser restaurados, nós queremos ser renovados, nós queremos ser capacitados com o poder do alto, para vivermos uma vida digna, uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida nova aos Teus pés todo dia. Senhor, mas há erros na nossa vida que nem nós mesmos discernimos. Há pecados, Senhor, que estão lá tão escondidos, que estão lá tão aninhados, que estão lá tão confortavelmente instalados no nosso coração, que nem nós sabemos que eles estão lá. Joga luz, Senhor, nas nossas trevas. Em nome de Jesus, faz algo novo, grandioso. Rompe as cadeias, Senhor, quebra esse cipó, quebra, Senhor, essas algemas que nos prendem a pecados e práticas que desonram o Teu nome. Traz glória ao Teu nome, Senhor, traz santificação para a nossa vida, traz deleite ao nosso coração, em estar na Tua presença, em Te conhecer, em viver para a Tua glória, Deus. Ah, Senhor, se há alguém aqui nesta noite que ainda não Te conhece, que ainda não se rendeu aos pés do Senhor Jesus, que ainda não se entregou por completo ao Senhor Jesus, que nesta noite esse coração se dobre, se renda aos pés do Salvador. Se há, meu Deus, alguém que está desviado do Evangelho, está longe da igreja, Senhor, que hoje, Senhor, está longe do aprisco como um pródigo, que esta seja uma noite de reconciliação. Ah, meu Deus, se há alguém aqui hoje que está com a vida espiritual tão apagada, tão apática, não tem prazer na Tua palavra, não tem vida de oração, não tem vida devocional, não tem cânticos de louvor em seus lábios, ah, Senhor, toca este coração, traz fogo do céu neste coração e faz arder esta alma por Ti, por amor a Jesus, para que esta vida seja restaurada nesta noite, para a glória do Teu nome.
colocamos a nossa vida nas tuas mãos e louvamos o teu nome, porque tu és a nossa rocha e tu és o nosso Redentor. Aleluia, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, amados, podem assentar.